Fisiologia do sistema respiratório, aula 1, mecânica da respiração. Oi pessoal, eu sou o professor Dante e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Fisiologia do Sistema Respiratório. Um curso que é um curso básico de Fisiologia do Sistema Respiratório e que eu dividi em 3 partes. A maior parte, que é a aula de hoje, ela envolve a mecânica da respiração. Existe uma segunda aula, que é a respeito das trocas de gases nos pulmões. E uma terceira aula, que envolve a regulação básica da respiração pelo sistema nervoso central, pelos quimiorreceptores centrais e periféricos, por estruturas como receptores pulmonares, e relacionar essa regulação da respiração com diferentes estados, como o estado de repouso e o estado de exercício físico. Então vamos ter agora o início com essa aula de mecânica da respiração. Então vamos lá. Então essa nossa aula de mecânica da respiração, ela tem por objetivos estudar exatamente os movimentos pulmonares, os movimentos dos músculos respiratórios que levam a inspiração e a expiração, a bomba pulmonar, propulsionando a entrada e a saída de ar no interior dos pulmões. Para isso nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a anatomia da caixa torácica, estudar um pouco sobre as vias respiratórias, as pleuras e a sua função básica, os principais músculos envolvidos na respiração, chamados músculos respiratórios, e vamos estudar o controle da tensão superficial nos alvéolos, que é feito pelo surfactante. Para isso nós vamos utilizar a lei de Laplace e vamos finalizar com alguns conceitos sobre espirometria e volumes pulmonares. Esse esquema serve para ilustrar para nós a função primordial do sistema respiratório, que é de promover as trocas gasosas entre o ambiente e os pulmões, o que vai promover a respiração celular, ou seja, para que os seres humanos consigam fazer a respiração celular, é necessário que o sangue esteja constantemente sendo renovado, ou seja, o metabolismo celular consome oxigênio e produz gás carbônico, produz CO2, de maneira que o sistema circulatório, representado aqui pelo coração, pela circulação sistêmica e pela circulação pulmonar, ele tem que ser capaz de oferecer oxigênio para os tecidos e ele tem que ser capaz de conseguir remover CO2 dos tecidos que estão metabolizando. E com isso, o sistema respiratório ele vai fazendo essa renovação dos gases do sangue. O sangue que volta dos tecidos pobre em oxigênio e rico em CO2, ao passar pelos pulmões, ele libera o CO2 para os pulmões e daí para o ar atmosférico. Da mesma forma, capta o oxigênio do ar atmosférico para os pulmões. Esse oxigênio se difunde para a circulação pulmonar, para os vasos sanguíneos do pulmão, e permite que o sangue seja oxigenado, então, nesse processo que nós chamamos de hematose, que acontece nos pulmões. E o sangue rico em oxigênio, então, pode ser distribuído para a circulação, para poder nutrir os tecidos com oxigênio. Podemos ter, então, que os pulmões, eles representam os principais órgãos do sistema respiratório. São 2 órgãos que estão localizados dentro da caixa torácica. Eles estão aderidos aos ossos da caixa torácica através das membranas que são chamadas de pleuras. Essa figura, então, ela nos ajuda a fazer uma revisão da anatomia da caixa torácica e já mostra as chamadas vias respiratórias, ou trato do sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. Então, nós podemos perceber que os pulmões são órgãos ali localizados dentro da caixa torácica, depois nós vamos ver a estrutura dos pulmões, e aqui as vias respiratórias, onde o ar passa pela cavidade oral e nasal, daí para a faringe, da faringe para a laringe,
A laringe vai dar origem ao primeiro tubo, que é exclusivo do sistema respiratório, que é a chamada traqueia. Traqueia é um tubo constituído por vários anéis cartilaginosos, pode variar de indivíduo para indivíduo, e esses anéis eles são aderidos através de todo um sistema de tecido epitelial e conjuntivo. Também tem um músculo chamado músculo longitudinal da traqueia, onde nós vamos perceber que esse músculo ajuda no batimento ciliar e no movimento do muco ao longo da traqueia. Bom, então, dando sequência, a traqueia ela vai dar origem aos tubos que penetram no hilo pulmonar, que são chamados de brônquios. Então, a traqueia se subdivide, dando origem a dois brônquios, e os brônquios, ao penetrarem no hilo pulmonar, eles vão se ramificando, dando origem a brônquios menores, que se ramificam mais ainda, dando origem a bronquíolos, que se ramificam mais ainda, onde na sua extremidade existem sacos constituídos de tecido epitelial revestidos de vasos sanguíneos, que são chamados de alvéolos, que nós vamos ver que são as estruturas internas do pulmão. Cavidade oral e nasal, a laringe e a faringe são chamadas de vias ou sistema respiratório superior, e a partir da traqueia, brônquios e bronquíolos e alvéolos são chamados de vias respiratórias inferiores. Aqui nessa figura nós já podemos perceber o músculo diafragma, que ele é capaz de fazer um movimento com os pulmões, um movimento essencial para a respiração, nós vamos falar dele aí. Então, já visualizando esses músculos, que nós chamamos de músculos que são utilizados para fazer o movimento dos pulmões na caixa torácica, aproveitando aí essa anatomia da caixa torácica. Então, músculos importantes que nós podemos falar deles aí, nós já vimos o diafragma, aqui está mostrando um pedacinho dele. Os músculos intercostais externos, os músculos intercostais internos, os músculos abdominais, que são também importantes da respiração, e os músculos escalenos e esternocleidomastoide também fazem parte da respiração. Então, são esses chamados músculos clássicos da respiração. Nós vamos enfatizar que alguns deles apresentam atividade expressiva durante a respiração de repouso, eles são chamados de músculos primários, como o diafragma, intercostais externos, e atualmente os escalenos estão incluídos aí como músculos primários, e os outros músculos nós dizemos que eles entram em atividade durante a respiração forçada. E já para adiantar a nossa parte de regulação da respiração, nós podemos perceber que todos esses músculos são músculos estriados esqueléticos. Nós sabemos que os músculos estriados esqueléticos, eles estão estritamente sob controle motor, ou seja, sob o controle de neurônios motores que partem da medula espinhal. Nós, no entanto, podemos perceber que os movimentos respiratórios, eles podem ser controlados voluntariamente, né? Quando nós conseguimos controlar a respiração, eu consigo aumentar a intensidade da respiração voluntariamente, ou então consigo prender a respiração durante alguns segundos, mas existe também um controle sobre esses músculos que independe da minha vontade, que independe do controle voluntário. Claro, nós estamos aqui o tempo todo e nós não precisamos ficar pensando se estamos inspirando ou se estamos expirando. E esses movimentos pulmonares, eles acontecem com a contração, então, desses músculos. Então, nós só podemos adiantar que, além desse controle motor voluntário que esses músculos recebem, eles também recebem um controle motor involuntário. Os nervos respiratórios que inervam esses músculos que partem lá da medula espinhal, cujo principal é o nervo frênico que inerva o diafragma, né? Nós temos lá os nervos intercostais que inervam os músculos intercostais, os nervos abdominais que inervam os músculos abdominais. Esses nervos, eles são controlados por dois sistemas centrais, né? Por dois sistemas de controle primário, um que parte do córtex, que é responsável
por esse controle voluntário dos movimentos respiratórios. E um outro sistema que nós vamos dar maior ênfase para ele, que é o sistema automático que controla a respiração e que depende de um centro bulbar, que é chamado de centro respiratório. Também existem algumas áreas localizadas na ponte, né? Nós dizemos que existe um centro respiratório contínuo e bulbar, que é responsável por esse contínuo movimento com os músculos respiratórios, que promove então a inspiração e a expiração. Então, ainda nessa parte de revisão da anatomia da caixa torácica, nós podemos observar aqui os dois pulmões. O pulmão direito é dividido em 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E o pulmão esquerdo ele é subdividido em 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Aqui nós podemos observar a cavidade do mediastino, onde se aloja o coração. Na verdade, a caixa torácica ela é revestida por 3 membranas. Nós temos aqui o pericárdio, que envolve o coração completamente, e as pleuras, que envolvem os pulmões. Nós temos aqui a cavidade pleural direita e aqui a cavidade pleural esquerda. Então, esse é um corte transversal nesse desenho, na verdade é um desenho, ele serve para ilustrar para a gente aqui o pulmão direito inteirinho, revestido pela pleura, e aqui o pulmão esquerdo também revestido pela pleura. Na verdade, essas pleuras, elas são membranas duplas, elas são membranas que revestem o pulmão. A parede externa do pulmão é revestida pela chamada pleura visceral, enquanto que a parede interna da caixa torácica é revestida pela chamada pleura parietal. E essas duas membranas, então, formam o chamado saco pleural, que reveste o pulmão. E entre a pleura visceral e a pleura parietal, nós temos uma fina camada de líquidos, que é chamada de líquido pleural, e que é muito importante para manter os pulmões sempre expandidos e também para permitir o deslizamento quando os pulmões eles fazem os movimentos respiratórios de inspiração ou de expiração. Então, isso tem um papel importante em permitir com que os órgãos se movimentem, né? Aumenta essa fluidez que nós podemos dizer aí, né? Dos movimentos pulmonares. As pleuras, né, elas também são membranas importantes, porque elas também têm o papel de manter a pressão pulmonar sempre maior do que a pressão pleural, ou seja, a pressão pleural ela sempre é negativa. Isso faz com que as forças elas sejam direcionadas sempre no sentido de dentro para fora, mantendo o pulmão sempre expandido no interior da caixa torácica. Nós vamos ver que o pulmão, quando ele é aderido nesses ossos, né, o pulmão ele é um órgão flexível, e existe uma tendência do próprio pulmão se colabar. Se não fosse a ligação, né, que ele faz com a parede do tórax, ele ia murchar. Então nós temos que a completa expansão, né, os pulmões, eles estando na sua integridade na parede torácica, é necessário que eles estejam aderidos a essas estruturas da parede da caixa torácica. Então nós podemos dizer que a caixa torácica ela é dividida, né? Posteriormente existe a coluna vertebral, as costelas, e anteriormente lateralmente as costelas, e anteriormente existe o osso externo. Então esses músculos todos, né, estão aderidos a esses ossos, e eles permitem o movimento pulmonar, porque eles aderem aos pulmões através das pleuras. Bom, essa figura então, ela serve para nos ajudar a visualizar a função dos sacos pleurais. Nós temos aqui que os pulmões, eles são representados como se fosse um balão preenchido com ar, e as pleuras um balão preenchido com líquido. Então, as pleuras é como se elas fossem um balão preenchido com líquido que envolvem um balão preenchido com ar. Nós temos o espaço aéreo do pulmão e o líquido pleural. Nessa figura ele está superestimado. Nós temos que o volume de líquido pleural aproximado está em torno aí de 20 a 30 ml de líquido. Então isso serve apenas para a gente fazer uma analogia, né, das pleuras
com esses balões cheios de líquido e o pulmão com o balão cheio de ar. Cada pulmão é circundado por um saco pleural, cujas paredes são duplas, né? Nós podemos perceber que a pleura visceral reveste a parte externa do pulmão e a pleura parietal reveste a parede interna da caixa torácica. Cada membrana pleural ou pleura contém várias camadas de tecido conjuntivo elástico e numerosos capilares. As camadas opostas da membrana pleural, elas são mantidas unidas por uma fina camada de líquido pleural, e esse líquido a gente já tem aí, ele tem um volume de cerca de 20 a 30 ml, isso é para um indivíduo padrão fisiológico, em torno de 70 quilos. Nós podemos ver aí, né, que esse está fazendo uma analogia, né, disso com um balão preenchido com ar, né, o pulmão, um balão preenchido com ar, e o líquido pleural, ele na verdade, a pleura, né, ela parece um balão preenchido com líquido. O líquido pleural, ele tem várias funções aí. Uma das primeiras funções seria de criar uma barreira, de criar uma superfície úmida e escorregadia, para que as membranas opostas elas possam se deslizar sobre uma sobre a outra, né, enquanto os pulmões se movem na caixa torácica. Em segundo lugar, o líquido pleural ele mantém os pulmões, as pleuras, né, ela mantém os pulmões aderidos à parede da caixa torácica. É como se a gente fizesse uma comparação, se a gente pensasse em duas lâminas de vidro. Imagina duas lamínulas de microscópio, quando a gente coloca uma água nelas e cola uma lâmina sobre uma lâmina, né? Ela não descola, né? Ou seja, se você pode virar a lâmina de microscópio de cabeça para baixo, que a lamínula não descola ali, mas por outro lado ela desliza bem, né? Ela faz um deslizamento, porque a coesão, né, da água, se você tentar puxar nessas duas lâminas, você vai ver que existe uma dificuldade em puxar essas duas lâminas e separá-las, porque exatamente essa coesão provocada pela água, né, existe uma ligação líquida similar ali entre essas membranas pleurais. Então isso, né, permite a adesão dos pulmões na parede do tórax e também permite o movimento pulmonar e, como nós vamos ver posteriormente, também ajuda a manter a pressão intrapulmonar em condições ideais, como nós vamos ver ali, né, as pressões pulmonares, intrapulmonares, elas ficam sempre maiores do que as pressões intrapleurais. Chamando atenção agora para as vias aéreas. Nós podemos observar nesses desenhos as vias aéreas, aqui já partindo da laringe, considerando já as vias aéreas inferiores, nós podemos observar a traqueia, os brônquios, aqui um brônquio principal, e aqui brônquios secundários, né, os brônquios que vêm depois do brônquio principal, podendo dar origem a diversos bronquíolos, e esses bronquíolos dão origem em sua extremidade aos sacos alveolares, que nós vamos detalhar mais na próxima aula, onde nós vamos estudar a estrutura das células que compõem os alvéolos, para a gente poder estudar as trocas gasosas entre o sangue e o ar alveolar. Essa figura ela está tentando mostrar um pouquinho isso, olha, ela aumentou esse pedacinho aqui de tamanho, né, e já fez um desenho melhorado, né, mostrando a circulação. É como se cada bolinha dessa aqui, né, fosse um saco alveolar que é permeado por vasos que vêm lá do coração direito, né, lembra, né, lá do ventrículo direito, artéria pulmonar, arteríolas capilares. Esses capilares, eles penetram na parede externa dos alvéolos, né, eles passam na parede externa dos alvéolos, e é aqui que acontecem as trocas gasosas. O oxigênio no interior dos alvéolos ele passa para o sangue, e o CO2 no interior desse capilar passa para o alvéolo, de maneira que o sangue começa a ser oxigenado, né? Ele mudou de cor aqui, né? Ele passa de azul para vermelho, e aí ao sair do alvéolo, ele sai ali pelos capilares alveolares, que dão origem a vênulas, veias, até a veia pulmonar, que leva o sangue de volta para o coração, para o lado esquerdo do coração, né? Lá para o átrio esquerdo, sangue rico em oxigênio, que vai ser distribuído, ventrículo esquerdo, artéria aorta,
para a circulação sistêmica. As vias aéreas, a gente pode perceber aqui, né, que existem muitas subdivisões, né, onde a traqueia dá origem a brônquios principais, depois brônquios menores, cada vez menores. Existem muitas subdivisões, nós consideramos que até alvéolos existem 22 a 23 subdivisões nessas ramificações em toda a árvore respiratória. Nós podemos observar que o diâmetro dos tubos vai só diminuindo à medida que a quantidade dos tubos vai só aumentando. É muito semelhante ao que acontece com o sistema respiratório no que se refere ao aumento total da área da seção transversa, ou seja, a superfície de contato, a área total do sistema respiratório, ela vai só aumentando à medida que nós vamos penetrando no interior dos pulmões. Nós podemos ver que se nós considerarmos todos os alvéolos no interior dos pulmões, é como se a gente colocasse a superfície de uma quadra de esportes dentro de uma garrafa, né? Uma analogia que a gente faz aí, né? Que dentro dos pulmões, né? Toda a área capilar que reveste os alvéolos, ela representa para nós aí uma área de cerca de 70 a 80 metros quadrados de superfície de contato. Então a intenção dessa figura é mostrar que as vias aéreas, à medida que elas vão se ramificando, elas vão aumentando, né, a superfície de contato, a área total, né, de todos os tubos com os capilares que estão revestindo. Só que esses tubos, eles são tubos que eles são revestidos por grandes quantidades de tecido. A partir de brônquios, nós já podemos observar uma camada de músculo liso, inclusive nós vamos falar que ela é importante para o controle da resistência nas vias aéreas. E esses tubos, apesar de terem contato com o sangue, eles não permitem grande quantidade de trocas, porque a área, além de ser pequena quando comparada com a área alveolar, eles não têm uma parede que permite a difusão de gases como os alvéolos têm. Então, os alvéolos eles têm uma estrutura que permite a difusão dos gases, além de ter uma área de superfície de contato bastante alta e bastante irrigada por vasos sanguíneos. Nós vamos chamar a atenção principal para os alvéolos no que se refere às trocas gasosas, apesar de outras estruturas como bronquíolos terminais, chamadas de bronquíolos respiratórios, eles já poderem efetuar algum tipo de troca, né? Nós consideramos que as trocas, né, na árvore respiratória inferior, quando nós falamos de brônquios, brônquios menores, ela é insignificante, é desprezível aqui para o sistema respiratório. Essa figura, ela tem o papel de mostrar para a gente que as vias respiratórias, elas têm o papel não só de conduzir o ar, como nós vimos anteriormente, né? Estava vendo lá que ela tem o papel de permitir a passagem de ar para a atmosfera, da atmosfera para os pulmões, mas elas também têm o papel de aquecer, à medida que o ar passa pelos tubos, eles vão entrando em contato com as células e vai aquecendo. E ele também vai ganhando vapor de água, ele vai se umidificando. E o que a figura mostra aqui é que as vias aéreas também têm o papel de limpar o ar devido ao muco que é produzido pelas células caliciformes das vias aéreas. Esse muco ele se adere a partículas, né, permitindo então uma certa filtração das partículas, uma limpeza do ar que é inalado. E o batimento ciliar dessas estruturas, esses cílios eles se movem especialmente, né, eles movem o muco em direção à faringe, né? O batimento ciliar faz com que o muco ele se mova especialmente em direção à faringe, e isso tem o papel então de promover essa limpeza do ar que é inalado. Então, como funções primordiais das vias respiratórias, nós temos que, além de transportar o ar, elas têm as funções de aquecer, umidificar e promover uma certa limpeza do ar, especialmente, né, através dessa adesão das partículas com o muco que existe ao longo de todas as vias aéreas. Nós vamos ver que alguns processos inflamatórios, infecciosos, levam à produção de substâncias que estimulam a produção de muco por essas células, então isso aumenta mais ainda a produção de muco, atividade parasimpática. Então nós vamos
tentar ligar isso com as moléculas reguladoras, tá? Mas nós vamos deixar isso mais para o final da aula. Aproveitando esse conceito de vias aéreas, nós vamos aproveitar isso para falar sobre resistência ao fluxo. As vias aéreas são tubos que são capazes de oferecer resistência ao fluxo, mas em que local? Nos brônquios e bronquíolos. A traqueia, ela não tem esse músculo liso circular, então nós podemos dizer que a traqueia ela não oferece resistência ao fluxo, enquanto os brônquios e bronquíolos, eles, por possuírem um músculo liso circular que é capaz de alterar o seu calibre, eles são passíveis a sofrer esses fenômenos de broncodilatação, que facilita a respiração, diminuindo a resistência das vias aéreas, e de broncoconstrição, que dificulta a respiração, aumentando a resistência das vias aéreas, né, diminuindo o calibre dos tubos. Broncodilatação e broncoconstrição, nós vamos associar isso aos fenômenos de reação de luta ou fuga, quando o sistema nervoso simpático é ativado, por exemplo, durante o exercício físico, quando existe um aumento do tônus simpático e diminuição do tônus parasimpático, o efeito global é broncodilatador. Nós associamos isso também com aquelas bombinhas que nós podemos usar para pacientes que têm asma, né? A maioria contém agentes broncodilatadores, salbutamol, salmeterol, são fármacos que são agonistas beta-2 seletivos. Eles se ligam aos receptores beta-2 e exercem o efeito que a noradrenalina deveria exercer por um tempo muito maior e com potências controláveis pelas doses. Então nós temos aí uma analogia disso aí já com a farmacologia, né, e com reações de luta ou fuga. E da mesma forma o sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso vagal, né, o nervo vago, o 10º par de nervo craniano, quando ativado, ele é capaz de causar broncoconstrição. A broncoconstrição ela se dá pela acetilcolina atuando em receptores M1 no músculo liso brônquico. E um outro efeito da ativação parasimpática é o aumento da produção de muco, que nós já falamos anteriormente, especialmente sobre receptores M3 colinérgicos, naquelas glândulas produtoras de muco, que existem ao longo de todas as vias aéreas, até lá no interior dos pulmões. Então, nós podemos associar, né, o parasimpático com reações alérgicas, com reações infecciosas pulmonares, com asma, né, com doenças que tem um componente broncoconstritor, né, existe normalmente aumento do tônus parasimpático, que também pode ser bloqueado de forma farmacológica, né? Então existem também fármacos bloqueadores agora, né, não agonistas, né, antagonistas dos receptores M1 e que ajudam nessa broncodilatação, né, porque eles bloqueiam os efeitos da acetilcolina, podem ser utilizados em conjunto com os broncodilatadores. Então essa figura, né, esse slide, na verdade, ele, né, serve para a gente poder falar bem rapidamente, né, das ações autonômicas sobre o músculo liso dos brônquios e bronquíolos, aqui chamando a atenção que traqueia nem alvéolos também não são revestidos de músculo liso, eles também não oferecem resistência ao fluxo. Então a resistência das vias aéreas ela é comandada especialmente por brônquios e bronquíolos, que são as estruturas. Agora que eu vi bronquíolos, foi escrito errado aqui, mas eu não vou gravar de novo não. Tá? Bronquíolos, tá? Brônquios e bronquíolos, né? Então eles são os tubos de resistência, são passíveis de broncodilatação, pensa especialmente em reação de luta ou fuga, e broncoconstrição em situações onde existe alergias ou doenças pulmonares, infecções, síndromes como asma, né? Nós temos aí um componente vagal. Nós vamos falar disso com maiores detalhes aí para frente. Bom, aqui nessa figura, eu achei melhor tirar meu rosto, porque estava ocupando espaço e ajuda a gente a enxergar melhor aqui. Nós podemos ver que os músculos chamados de músculos respiratórios, nós já vimos essa figura lá no início, para falarmos de vias da parede da caixa torácica, né, onde nós podemos observar a coluna vertebral passando aqui atrás, o externo passando aqui na frente e as costelas.
todos esses músculos chamados de músculos respiratórios. Eles recebem essa classificação de acordo com o que eles fazem para a respiração. Os músculos que são classificados como inspiratórios são aqueles músculos que, ao se contraírem, permitem a queda de pressão pulmonar. Como que eles fazem isso? Permitindo a expansão pulmonar. Então, não vou colocar a fórmula no slide, né? Mas nós podemos perceber que pressão é igual a força sobre área. Então, quando a área interna do pulmão aumenta, a pressão cai. Então, os músculos que expandem a caixa torácica ao se contraírem, eles são classificados como músculos inspiratórios. E são eles o diafragma, os intercostais externos e os músculos escalenos. Os músculos esternocleidomastoides também têm esse papel de aumentar a área pulmonar, levando à queda de pressão. Então, eles também são classificados como músculos inspiratórios. Mas eu coloquei uma chave aqui, olha, para dizer que os músculos que participam da respiração de repouso, aqueles que, quando nós medimos a atividade elétrica deles na respiração de repouso, só esses apresentam um registro elétrico, né, da atividade muscular. Então, eles são chamados de músculos primários. Nós dizemos que a respiração acontece em repouso pela contração desses músculos que leva à inspiração, com a expansão dos pulmões, e o relaxamento desses músculos permite a retração dos pulmões pelas suas próprias estruturas elásticas, o que faz com que a pressão volte a aumentar e leve à saída de ar. No entanto, na inspiração forçada, naquela que acontece durante o exercício, ou naquela que nós tentamos hiperinflar os pulmões voluntariamente, né? Enche aí o pulmão de ar, né? Então nós temos participação de outros músculos, que são chamados de músculos acessórios. E da mesma maneira, os músculos expiratórios, eles fazem o contrário, né? Quando eles contraem, eles comprimem os pulmões, eles fazem com que os pulmões diminuam de área interna, fazendo com que a pressão aumente, e isso permite a saída de ar para a atmosfera, né? Permite com que o ar flua do interior dos pulmões, passando pelas vias aéreas e atinja o exterior. Esses músculos são os músculos abdominais, todos os três participam, reto, transverso e oblíquo, e os músculos intercostais internos. Só que todos os músculos expiratórios, eles normalmente são classificados como músculos acessórios, ou seja, eles não têm uma boa atividade elétrica, né, quando nós estamos na respiração de repouso. Eles entram em atividade em respirações forçadas, como durante o exercício físico, ou como durante processos em que o indivíduo tenta voluntariamente soprar, né, encher um balão, tentar retirar todo o ar dos pulmões. Então nós temos a participação desses músculos. Então, novamente, a classificação em inspiratórios e expiratórios se dá da seguinte maneira: os inspiratórios expandem os pulmões, fazendo a pressão cair, permitindo a entrada de ar. Os expiratórios comprimem os pulmões, fazendo com que a pressão aumente, permitindo a saída de ar. No entanto, na respiração de repouso, parece que existe movimento apenas desses músculos que são chamados de primários, ou seja, a inspiração se dá pela contração desses músculos, o que leva à expansão pulmonar, queda de pressão e entrada de ar, e o relaxamento desses músculos, após a inspiração, permite que o pulmão volte ao normal, né? Permite que ele retraia, devido a estar ali aderido aos músculos, né, aos ossos da parede da caixa torácica através das pleuras. Então ele faz essa retração e isso faz com que a área aumente novamente e o ar então saia através da expiração normal, não forçada. Durante a inspiração forçada, alguns outros músculos entram em atividade. E durante a expiração é que nós temos a participação dos chamados músculos expiratórios clássicos.
Essas próximas figuras, então, elas nos ajudam a entender como que a contração desses músculos ela é capaz de alterar o volume pulmonar. Nós estamos falando do principal músculo respiratório aqui, que é o diafragma, e o músculo diafragma, ele é responsável por 60 a 75% de toda essa expansão pulmonar durante o repouso. Então, nós podemos dizer que ele é o principal músculo respiratório. A paralisia do diafragma leva o indivíduo à morte. Então, o músculo, né, que ele, nós até fazemos analogia disso aí com o curare, né, que é um veneno utilizado pelos índios, e que é um bloqueador nicotínico, né? Então, para a gente visualizar que esses músculos respiratórios, eles são controlados por neurônios motores. Lembra que o neurônio motor libera acetilcolina, que leva à contração desses músculos, e a acetilcolina atua em receptores nicotínicos? Com o uso do curare, né, os índios eles faziam a caça e com esse veneno, onde a flecha pegasse, né, podia ser num órgão como o músculo, por exemplo, o veneno se espalhava pelo corpo e levava a paralisia respiratória. Como é um veneno termolábil, né, a carne depois de cozida, ela poderia ser ingerida. Então aqui só para abrir um parênteses, né, só para a gente ver o diafragma, ele está aderido a parte basal dos pulmões. Nós dizemos que a pleura que está encostada aqui no diafragma é a pleura parietal, mas ela já recebe o nome aqui de pleura diafragmática. Então, quando o diafragma contrai, nós dizemos que ele faz uma contração excêntrica, né? A contração do diafragma puxa o pulmão para baixo, então isso leva a uma expansão pulmonar, né? Então aqui o diafragma contraído, e aqui quando ele volta a relaxar, né? Então nós dizemos que o movimento respiratório básico, né, ele se dá basicamente devido a isso aí, né? Olha, contração do diafragma, expande o pulmão, queda de pressão, entrada de ar. Uma queda de pressão, né, bastante significativa. Se eu cortasse todos os outros músculos, o indivíduo ainda ia continuar respirando, é claro, com deficiências, né, em relação à respiração normal e aos padrões respiratórios normais, né? Essa figura, né, ela serve para mostrar o ganho, né, que acontece com essa contração do diafragma em termos de área, né? A área pontilhada aqui representa que quando o diafragma volta ao normal, o pulmão volta, vamos dizer assim, encolher, né? Ele volta a se comprimir e permitir a saída de ar. A próxima figura ela é uma animação que tenta ilustrar isso aí, ó. Então esse quadriculado azul aqui seria um pulmão, né, um movimento dos dois pulmões, né? E aqui mostrando o músculo diafragma em roxo, né, mostrando então aqui o relaxamento, e aqui a contração, relaxa, contrai, aumenta a área, cai a pressão, relaxa, diminui a área, a pressão sobe. Quando a pressão cai, o ar entra, quando a pressão sobe, o ar sai. Então o movimento do diafragma permite a inspiração e a expiração. Outro músculo importante que a gente visualiza aqui também são os músculos intercostais externos. Nós estamos representando os músculos intercostais externos e os músculos escalenos, que são músculos que puxam as costelas, eles são músculos levantadores das costelas. Então, nós fazemos a analogia do movimento desses músculos com uma bomba de água, né? Aqui como se nós estivéssemos, né, levantando os músculos escalenos, tá? E aqui os músculos intercostais externos, né, que levam uma expansão, né, da caixa torácica no sentido lateral, análogo à alça de um balde. Olha, quando a alça está caída, e aqui quando ela levanta, você percebe que ganha área aqui, né? Olha, ele ganhou um volume aqui, né? Então nós temos que esses músculos, eles também são classificados como inspiratórios, e eles participam da inspiração, né, que seriam aqueles outros 40 a 25%, né, que é só o diafragma, então de 60% a 75%, e os outros relativos a esses outros músculos, especialmente os intercostais externos e os escalenos, também são chamados. Até pouco tempo, os escalenos, a gente não dava muita atenção para eles, tá? Da mesma forma, hoje a gente já está tendo
registro da atividade de músculos abdominais também. Então, aqueles músculos abdominais que até hoje nós estamos classificando como sendo acessórios, isso já está mudando, nós estamos incluindo ele também nas respirações, mas de repouso, mas ainda, como ainda não mudou, ainda mantém aquela classificação, né? Mas isso aqui só para a gente fazer essa analogia de que são músculos que, quando contraem, eles levam à expansão, o aumento do volume pulmonar. Nós podemos observar isso nessa outra figura, é o movimento. Então, essa aqui é uma visão anterior dos músculos intercostais externos, e essa é uma visão lateral dos mesmos músculos, dos músculos intercostais externos. Então, nós podemos ver que aqui ele relaxa, contrai, relaxa, contrai. Aqui de novo, contrai, relaxa, contrai. Quando ele contrai, ele expande o pulmão. Então, essa é a ideia, né? Eles são classificados como sendo músculos inspiratórios. Essa figura mostra para a gente aqui, no gráfico superior, as variações de pressão alveolar na linha vermelha e pleural na linha azul, e as variações do volume pulmonar, um volume que nós chamamos de volume corrente, em torno de 500 ml de ar que entra e que sai dos pulmões na respiração normal de repouso. Então, nós estamos considerando aqui a respiração normal de repouso, com a entrada e a saída desse volume de ar que está em torno de 500 ml, nós vamos definir lá no final da aula, de ter o nome de volume corrente. Nós podemos perceber aqui, então, né, que nós temos como base a pressão atmosférica. Claro que a pressão atmosférica não é zero, a pressão atmosférica ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Nós estamos tendo como zero o valor basal, nós chamamos esse 760 de zero para poder comparar o que acontece dentro dos pulmões e fora dos pulmões. Aí nós podemos perceber aqui, ó, que durante a respiração normal, durante o início da inspiração, né, a expansão do pulmão, ela vai levar à queda de pressão e à entrada de ar. Então, essa queda de pressão, ela é da magnitude de 1 milímetro de mercúrio em relação à pressão atmosférica. E a pressão pleural também cai, né? Lembra que a pleura também permite a queda de pressão, para que a pressão pulmonar fique sempre maior do que a pressão pleural, né? Então, a pressão pleural, ela cai até bastante, ela vai do -3, ela já era negativa, né? E ela vai do -3 ao -6, ela tem uma variação de 3 pontos aí, né? A pressão pleural cai bastante, enquanto a pressão alveolar cai. Só que olha só, quando a pressão alveolar cai e o ar entra, o ar vai preenchendo os pulmões, né? Nessa fase do gráfico, nós podemos dizer que a expansão é tão rápida, né, que ela é mais rápida que a entrada de ar, né? Então a pressão caiu e agora, com a entrada de ar, nós vamos vendo que vai acontecendo um aumento de pressão, porque o pulmão vai sendo preenchido com ar até que se atinja o máximo de inspiração e comece a expiração, né? Nessa fase aqui, nós podemos dizer que a pressão pleural começa a aumentar de novo e a pressão alveolar, que já estava aumentando, tem um aumento real, então, né, a partir, né, do retorno, né, ao normal, né, daquele pulmão que expandiu, né, quando ele passa de novo pela faixa normal, a pressão começa a aumentar outra vez. E do mesmo jeito, né, ela leva primeiro a uma compressão rápida dos pulmões, que leva à expulsão de ar, mas é uma compressão mais rápida do que a saída de ar. E com a saída do ar, então, né, ocorre uma queda de pressão de novo, até estabilizar, até chegar de novo na pressão atmosférica. Depois começa um novo ciclo respiratório. Nós podemos observar, olha, que durante todo esse processo aqui, acontece um enchimento do pulmão com ar, né? Durante todo esse processo de inspiração. Durante todo esse processo de expiração, acontece a saída de ar. A expiração, nós podemos dizer que ela dura de 2 a 3 vezes o tempo da inspiração. E existe uma fase de expiração inicial, que é uma fase
de expiração lenta, existe uma fase de expiração mais rápida, que é posterior ao desligamento da musculatura inspiratória. Nós vamos estudar isso com maiores detalhes na parte de controle da respiração. Então, aqui só para a gente mostrar como que a pressão pulmonar altera, né? Então, apesar, né, durante a inspiração, né, a gente não tem só queda de pressão, né? Quando o ar entra efetivamente, existe um aumento de pressão até igualar a pressão atmosférica. Da mesma maneira, durante a expiração, né, não existe só aumento de pressão, né? Quando o ar sai, existe uma queda de pressão até igualar de novo a pressão atmosférica. Esse processo acontece com os movimentos dos músculos respiratórios que levam ao movimento dos pulmões, toda uma importância aí para o deslizamento que é feito a partir do líquido pleural, né, a importância das pleuras nesse processo todo aí. Bom, isso aqui também serve para ilustrar a importância das pleuras. Nós temos que aqui ilustra exatamente isso, né? Olha, que o movimento pulmonar, né, o movimento dos pulmões, o pulmão em si, né, ele tende, devido às suas próprias estruturas elásticas, as estruturas que formam o parênquima pulmonar, todo o tecido elástico que existe ali, né, ele tende a sofrer um colapso natural, né, se ele não estivesse aderido aos ossos, à parede do tórax, né, a retração elástica do pulmão, ela cria uma força que puxa o pulmão para dentro. Né? Só que isso é contrabalanceado pelas propriedades elásticas da parede torácica, que puxa o pulmão para fora. Né? Então nós temos que, como esse espaço ele é preenchido de líquidos, né? Então isso fica fácil para que essa adesão, né, dos pulmões às costelas, aos ossos da caixa torácica, permita essa expansão pulmonar e compressão pulmonar de maneira correta, ou seja, a alteração da pressão pleural, ela nunca fica maior do que a pressão intra-alveolar. A pressão pleural, como nós vimos na figura anterior, né, ela sempre fica menor, né, olha, né? Durante a inspiração, quando a pressão alveolar cai, a pressão pleural também cai. Durante a expiração, a pressão pleural aumenta, mas ela sempre fica negativa, né? Ela sempre fica menor do que a pressão alveolar, permitindo que esse gradiente de forças ele seja, né, sempre, esse aqui sempre esteja vencendo, né? Ou seja, fica sempre mantendo o pulmão expandido, apesar dele tentar durante o movimento respiratório, tentar fazer isso aqui, né? Entrar em colapso. Né? O que acontece quando o indivíduo sofre um pneumotórax, né? Uma lesão nas costelas, aqui ele está dando, né, o exemplo de um instrumento perfurante, uma faca, mas, né, qualquer tipo de lesão que exponha o espaço pleural, né, a gente percebe que se a cavidade pleural, né, ela é fechada, né, e agora ela é aberta e permite a entrada de ar. Quando ela permite a entrada de ar, aquele líquido pleural, né, ele não vai ser mais líquido, ele vai ser ar. E o ar, ele não é mais tão eficiente em controlar a pressão quanto o líquido. Né? Para a gente entender melhor isso, a gente tem que estudar um pouquinho sobre dinâmica dos fluidos. Então, na verdade, né, o que acontece aqui é que esse líquido é perdido e é substituído pelo ar. E isso não deixa mais, né, isso não permite mais essa manutenção dessa integridade. Os pulmões eles entram em colapso, né? Como se eles murchassem completamente. O gradiente de forças, né, durante a expiração permite que os pulmões entrem em colapso, ou seja, né, a caixa torácica, né, quando ela tenta se expandir, os pulmões comprimem, né, e eles não permitem mais a respiração. Então, o indivíduo que tem um pneumotórax bilateral, ele não é atendido rapidamente, ele morre, né? É um processo que impede completamente a respiração. Nós podemos dizer aqui, olha, que o pneumotórax, né, ele faz com que a pressão alveolar se iguale à pressão atmosférica, o que impede as trocas de gases. Então, o processo aqui, né, ele requer um atendimento rápido, né, hospitalar, que o indivíduo seja... existe um dreno que coloca aqui para retirar o ar, para tentar repor líquido, tratamentos com fluidos. Então, o tratamento é de manutenção e retirada desse ar. Né? Então, nós podemos
perceber que é um processo que nos ajuda a entender a importância das membranas pleurais em manter esse gradiente de pressão, em manter, né, esse equilíbrio, né, entre as forças que puxam o pulmão para fora e as forças que puxam o pulmão para dentro, nos ciclos respiratórios, durante a inspiração e durante a expiração, quando a pressão ali na caixa torácica altera para mais ou para menos, a pressão na pleura também altera para mais ou para menos, equilibrando todo esse processo. E se o líquido pleural não existe mais, esse equilíbrio é perdido, né? Então nós temos o pneumotórax para a gente poder ilustrar isso aí. Nós vamos começar a falar agora do surfactante, que é uma substância que eu nem trouxe agora, as células que produzem surfactante. Tá? E o surfactante, ele é uma substância que é produzida lá no interior dos alvéolos. A parede do alvéolo, ela tem basicamente dois tipos de células. A célula que compõe 98 a 99% do tecido epitelial do alvéolo é o pneumócito do tipo 1, que permite a passagem de gás. E 1 a 2% das células que compõem a parede alveolar são as células glandulares produtoras de surfactante. O surfactante é uma molécula detergente, tá? Ele tem essas características, né, detergentes, que tem o papel primordial de reduzir a tensão superficial no líquido alveolar. Então, como que funciona isso? É como se o alvéolo ele estivesse revestido internamente por uma película, uma película de líquido. Nessa película de líquido existe essa substância que é chamada de surfactante, que tem esse papel de reduzir a tensão superficial no líquido alveolar. E nós vamos associar isso com a lei de Laplace para nos permitir para nos permitir entender qual é o papel do surfactante, por que é importante reduzir a tensão superficial no líquido alveolar. Bom, primeiro, rapidamente, o que é tensão superficial? Tensão superficial é a propriedade que as moléculas da superfície do líquido elas têm de se desprenderem desse líquido. Se nós temos água pura, essa tensão superficial é dada pelas interações de hidrogênio que existem entre as moléculas de água. No entanto, se nós temos água misturada com um soluto qualquer, no caso do surfactante é um detergente, e no caso o líquido pulmonar ele não é água, ele contém substâncias solúveis em água, mas ele também contém lipoproteínas, contém fragmentos lipídicos, então ele permite que o surfactante, ele permite que ele aumente a coesão entre as moléculas do líquido. Ele faz uma ponte entre água e água, ou entre moléculas de água e outros componentes hidrofílicos ou hidrofóbicos, porque o surfactante é um detergente. Então ele tem essa propriedade de reduzir a tensão superficial. Um exemplo que a gente pode dar é se nós tivermos a nossa casa, nós pegamos 2 copos com o mesmo volume de água, em um deles nós colocamos água pura, e no outro nós colocamos uma colher de detergente comum. Aí nós voltamos daí algum dia, um tempo, nós podemos observar que o copo que tinha detergente, ele está com um volume maior, ou seja, a água evaporou menos, o detergente segura a água. A gente fala que ele reduz a tensão superficial e diminui a propriedade das moléculas se desprenderem do líquido. É uma propriedade coligativa da matéria que tem uma relação grande com a pressão de vapor. Nós podemos dizer que a água, se ela ficar num ambiente, esse ambiente nunca vai chegar ao ponto de ebulição da água, que é 100 graus, dentro da sala, então, ou seja, a água está evaporando antes do ponto de ebulição, então nós temos que isso é devido à pressão de vapor ser alta e as moléculas conseguirem se desprender do líquido. Então nós temos que, com o detergente, com o surfactante, isso lá dentro do pulmão agora, nós estamos prendendo as moléculas, então nós estamos fazendo um efeito em reduzir a tensão superficial. E a ideia central é, quanto maior a concentração de surfactante, menor vai ser a tensão superficial. E quanto menor for o alvéolo,
maior vai ser a concentração relativa de surfactante, como nós vamos exemplificar nessa figura aí. Ó. Bom, então essa figura, ainda sem pensar muito na lei de Laplace, ela ilustra exatamente isso. Ó. Concentração é igual a massa sobre volume. De maneira que o alvéolo que tiver menor volume, ele vai ter a maior concentração de surfactante e, portanto, a menor tensão superficial. Então agora nós vamos relacionar isso com a lei de Laplace, que nos mostra que a pressão ela é função da tensão superficial e do raio. Exatamente isso aí, né? A lei de Laplace, P é igual a 2T sobre R. Né? Então a pressão é igual, faltou igual aqui, né? Pressão é igual a 2T sobre R. Bom, então, observando essa figura, nós podemos, isso nos ajuda a melhor visualizar o efeito do surfactante. Numa árvore brônquica, nós podemos ter alvéolos de diferentes tamanhos. Então, aqui nós estamos representando um alvéolo maior e aqui um alvéolo menor. Tá? Nós temos que, se não tivesse surfactante, né, nós consideramos, olha, pressão é igual a 2T sobre R, na lei de Laplace, né, onde a pressão, tensão superficial e o raio do alvéolo, né, ou seja, a relação entre a tensão e o raio é que nos dá a pressão intraalveolar. Então nós temos que um alvéolo com raio grande, então coloquei aqui raio igual a 2 e esse raio igual a 1. Né? Tensão nos dois alvéolos, se ela fosse igual, se não tivesse surfactante, a tensão seria igual. E quando eu jogasse esses valores na lei de Laplace, eu ia ver que o alvéolo maior ia ter menor pressão do que o alvéolo pequeno, e isso não pode acontecer. Né? Se esse alvéolo tiver maior pressão do que esse, o ar ia fluir daqui para cá, olha. Né? O ar ia fluir do alvéolo menor para o alvéolo maior, os alvéolos menores iam entrar em colapso e os alvéolos maiores iam ganhar muito ar. Isso ia, né, ele ia interromper o funcionamento normal dos pulmões. Então o que o surfactante faz é exatamente isso. Olha. No alvéolo menor, as moléculas de surfactante se concentram. Então o efeito que ele exerce sobre a tensão superficial é maior, em reduzir a tensão. Né? Aqui as moléculas de surfactante estão menos concentradas, então a tensão é mais alta. Né? O efeito que o surfactante tem em reduzir a tensão fica prejudicado. Então nós temos a mesma situação, olha, raio é maior, né? Só que agora não, né? Olha, a tensão superficial do alvéolo maior é maior porque ele tem menor concentração de surfactante. E do alvéolo menor, a tensão superficial é menor, ou seja, né, a tensão superficial acompanha o raio. Né? Se eu altero de maneira proporcional os dois determinantes da equação, né, olha, se o raio diminui, a tensão também diminui, a pressão fica constante. Se o raio aumenta, a tensão também aumenta, a pressão fica constante. Né? Então, nós temos que o papel do surfactante, né, é permitir que, através da alteração da tensão superficial, a pressão em alvéolos de diferentes tamanhos seja mantida constante. E nós vamos chegando ao final da aula, ilustrando alguns processos interessantes, como a espirometria, que é um exame que é feito, ele envolve o indivíduo respira num bocal, e esse bocal ele é acoplado a uma coluna, uma campânula, né, que tem uma coluna de água, e essa campânula está acoplada a um dispositivo mecânico que desenha num quimógrafo, um papel, né, giratório. Hoje a gente não usa mais isso aqui, eu tenho um quimógrafo lá na minha sala para quem quiser ver. Nós temos, esse é um aparelho antigo, né? Então esse é um esquema, mas o princípio básico da espirometria é o mesmo. Né? Ele permite que, à medida que o indivíduo vai respirando, essa coluna vai movimentando e ele vai alterando, então, o traçado, né, que aquela canetinha faz lá no papel. Né? Então, é um processo que o princípio bioquímico, né, o princípio físico do método ainda é o mesmo, mas atualmente, né, nós temos sistemas informatizados, não existe mais aquele quimógrafo, né, onde o indivíduo respira no bocal, e as aquisições de dados são todas feitas através de sistemas informatizados,
Dentro de equipamentos mais modernos, né, que nem são acoplados a um microcomputador, eles já têm próprio sistema de aquisição de dados, existem diferentes tipos de espirômetros, né? Mas o papel da espirometria é avaliar os volumes pulmonares, que nós vamos ver aqui, ó, os volumes pulmonares para os indivíduos normais do padrão fisiológico em repouso, e é um exame clínico que permite avaliar a alteração desses volumes em situações patológicas ou mesmo em situações de alterações dos parâmetros fisiológicos normais, como exercício físico, como uma situação de doença pulmonar e outros casos aí. As partes mais importantes da figura, né, é esse gráfico. Na verdade, nós já começamos a falar aqui do volume pulmonar. Essa figura ideal aí, ela mostra que o pulmão de um indivíduo do padrão fisiológico, ele abriga, né, ele é capaz de abrigar cerca de 5,8 litros de ar, né, aproximadamente 6 litros de ar. Então, esse gráfico aqui ele traz a capacidade pulmonar total. Tá? Só que nós não ficamos respirando assim, né, no máximo e no mínimo. A nossa respiração de repouso, ela varia, como nós vimos lá naquela figura lá das pleuras, lembra que entra 500 ml, sai 500 ml com aquela alteração de pressão? Então esse volume, né, que varia lá do 2.300 ao 2.800, né, um volume de 500 ml que entra e que sai pelo movimento do diafragma, intercostais externos e escalenos, pelos músculos primários, né, movimento que nós já vimos lá, que depende dos músculos primários da respiração. Então, esse volume, ele recebe o nome de volume corrente, o volume que entra e que sai dos pulmões em situações de repouso. Agora, quando o indivíduo está sendo submetido a uma espirometria, né, e o analista lá vai e fala com ele, agora sopra tudo que você consegue, né? Então ele expira um volume de ar, ele não consegue expirar o volume pulmonar todo, olha, sempre fica no pulmão um chamado volume residual de 1,2 litros de ar, sendo que o volume expirado, ou seja, o volume expirado de ar, além do volume corrente, é ligeiramente menor do que o volume residual. Ele tem um volume de cerca de 1,1 ml, né? 1.100 ml de ar, que recebe o nome de volume de reserva expiratório. É o volume que o indivíduo consegue expirar durante uma expiração forçada. Agora, se nós passarmos para a parte superior do gráfico, nós vamos observar que quando o analista fala, olha, inspira o máximo que você consegue agora, né, o indivíduo consegue encher o pulmão todo de ar, né, ele vai lá do volume corrente de 2.800 até os 5.800. Ele consegue ainda colocar para dentro dos pulmões 3 litros de ar, né, um volume que a gente chama de volume de reserva inspiratório. A soma desses dois volumes, do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório, junto com o volume corrente, ele tem o nome de capacidade pulmonar. A capacidade, né, pulmonar inspiratória é o volume corrente mais, né, o volume inspiratório de reserva. O volume inspiratório de reserva mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratório é a capacidade respiratória total toda do indivíduo, né? Total toda, capacidade respiratória toda, né? Em torno de 4,6 litros e tem o nome de capacidade vital. Esse é o parâmetro mais importante para a gente observar aqui no gráfico, né? Que ele envolve a respiração inteira do indivíduo, né? E o volume de reserva expiratório mais o volume residual recebe o nome de capacidade residual funcional. Então nós temos os volumes e capacidades pulmonares. Volume corrente, 500 ml, volume de reserva expiratório, 1.100 ml, volume residual, 1.200 ml, volume de reserva inspiratório, 3.000 ml, capacidade inspiratória, 3.000 mais 500, né? O de reserva inspiratório mais corrente. Capacidade residual funcional,
é o de reserva expiratório mais o residual, né, que ali dá 1.100 mais 1.200, né, dá 2.300. E a capacidade vital é o 3.000 daqui, né, do volume de reserva expiratório, mais 500 do corrente, dá 3.500, mais 1.100 do de reserva expiratório, capacidade vital. A capacidade vital e esses volumes pulmonares, eles dependem da força dos músculos respiratórios, da intensidade, da potência desses músculos, o que diminui com o envelhecimento, o que pode ser preservado ou aumentado ou treinado com exercício físico. E também a elasticidade da parede do tórax, né, que também diminui com o envelhecimento, que também pode ser preservado de uma maneira bastante significativa ou mesmo melhorado com a prática de exercícios aeróbicos. Então, é importante, né, ressaltar, né, que esses volumes são propriedades que dependem da propriedade elástica do tórax e do pulmão em geral e da força e da potência dos músculos respiratórios. Bom, no entanto, nem todo o ar que entra nas vias aéreas entra nos pulmões. Né? Nós podemos dizer que o ar que fica, né, nas vias respiratórias superiores não sofre troca, e que é um volume considerável chamado de espaço morto. E nós temos um esquema aqui para ilustrar rapidamente o espaço morto, né? Ou seja, aqueles, né, 500 ml de ar que entram no pulmão, apenas 350 entram no pulmão, na verdade. 150 é considerado volume do espaço morto. É como se eu estivesse inalando aqui, ó, 500 ml de ar. 350 entrou no pulmão e 150 ficou preso aqui, ó, né, nas vias respiratórias superiores. Então, quando eu vou expirar, né, o ar que misturou lá dentro dos pulmões, né, aquele ar velho, né, ele sai deixando no espaço morto um volume de ar de 150 ml. Então, o espaço morto, ele representa para nós, né, o espaço preenchido de ar que é ocupado pelas vias respiratórias superiores. Né? Então, nós temos que daquele volume corrente, na verdade, 350 entra no pulmão, 150 vai ser o volume do espaço morto. Né? O espaço morto não tem troca. Então a gente vai tendo que o ar vai sendo renovado, né, de uma maneira constante, mas nós temos que considerar aí esse espaço morto de 150 ml. Vamos ao final dessa aula. A aula inteira ela segue a sequência que é dada pelo livro da Silverton com o livro do Guyton. Parece que os capítulos são muito parecidos. Utilizei informações que vêm dos dois livros. O professor Dante, esse é o GAD Fisiologia. Muito obrigado.